Olá, esse é o podcast Juntando os Cacos. Nosso episódio de hoje sobre Ailton Krenak, um episódio da série Grandes Pensadores. Eu sou Felipe Ide, estou aqui com o Rafael Burdi. Tudo bem, Rafael? Cara, tirando o que acontece no Brasil, tudo bem, né? É o de sempre. Todo episódio, assim, tem essa abertura clássica, né? É a resposta que tem para dar essa mesmo, né? As coisas estão como estão e a gente está aí para tentar conversar um pouco sobre isso. Rafael, hoje Ailton Krenak, um pensador aí que já tem uma longa trajetória de intervenção nos debates aí sobre o Brasil, né? E recentemente teve um destaque maior, quem sabe chegou a quem não o conhecia, chegou a outros círculos. Eu não me lembrava do Krenak, acho que eu já tinha tomado algum contato com a obra dele, mas não tinha associado o nome à pessoa. E aí esse ano a gente começou a estudar o Krenak no mestrado e debater os seus livros e sua posição como pensador. A gente começa tradicionalmente com as notícias da semana. E qual é a sua notícia, Rafael? A notícia de 2 semanas atrás é sobre a realização desastrada do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Não que não tenha ocorrido problemas em outras edições do Enem, a primeira grande... Porque a gente tem que lembrar a história do Enem, né? O que foi o Exame Nacional do Ensino Médio, que a partir de 2006, 2007, ele também virou um exame de seleção para as universidades, tá? E no primeiro Enem, a gente lembra que deu um grande problema, vazamento de algumas questões, tá? Então não é uma exclusividade desse governo, mas parece que agora é algo mais deliberado, assim. Primeiro, em fazer um exame de proporções nacionais, o Enem é o segundo maior exame, a segunda maior seleção do mundo, tá? Evidentemente, já pede para uma seleção feita para universidades que ocorrem na China, tá? E com o tempo, o MEC, tá? Ele passou a dominar como realizar o Enem e começou a fazer edições cada vez melhores e provas cada vez melhores, assim, e acertar muito bem, inclusive. E nos últimos 2 anos vem de mal a pior, assim, né? Problemas na impressão, teve problemas no gabarito na edição passada, problemas na impressão, porque e consequentemente problemas do gabarito da edição passada de 2019, tá? Nessa edição aí, feita no meio de uma pandemia, a gente tinha uma previsão de 50% das salas e tinha sala lotada, tá? Teve alunos e alunas que não puderam entrar na sala de aula porque a sala de aula já estava cheia, ainda que o nome da pessoa estivesse dentro daquela sala. E como é que funciona isso daí? Aí a pessoa ficou para fazer em outra data o Enem, que, se não me engano, é a mesma data daquelas pessoas que estiveram contagiadas pela Covid, tá? Que é para o fim de fevereiro, assim. Questões que tiveram que mudar a resposta porque elas continham conteúdo racista no seu gabarito, entende? Enfim, cara, todo um compêndio de coisas. De novo, o presidente eleito criticando questões do Enem, uma questão que envolvia futebol feminino, em que falava da Marta, do Neymar. Então, uma interferência direta do executivo, né, dentro da realização de uma prova para ingresso na universidade, tá? E isso tudo está relacionado com o desmonte da educação brasileira, não só da educação superior, como do ensino básico também, tá? O que está muito próximo a movimentos nefastos, como escola, entre aspas, sem partido, tá? Então, a ação desses grupos junto ao MEC e junto ao Enem, a gente está vendo o quão destrutivas estão sendo para a educação brasileira, tá? Que por um bom tempo fora referência, assim, sobretudo a educação superior brasileira sempre foi referência, a organização do Enem sempre foi uma referência, de uma forma, e a prova do Enem sempre foi uma prova muito, muito boa e uma boa
prova capacitória. Ainda que eu entenda e concorde que esse modelo de seleção para a universidade, seja ele vestibular e seja ele Enem, eu concordo que é um modelo elitista e excludente. Tá? Eu sei disso, eu concordo plenamente com essa ideia. Não estou nem dizendo que está errado, tia. Só que a gente sabe o quanto que eles querem atacar. Sobretudo, vamos pensar o Enem como o Enem foi consolidado como uma prova dos governos Lula e Dilma. Tá? Isso tá atacando o Enem, tu tá atacando uma ideia que surgiu dentro do governo do PT. Então não é em vão que o Enem também está sendo tá sendo atacado deliberadamente sucateado. Tá sendo atacada uma ideia de democratização do acesso ao ensino superior público, né? Sim, por mais que eu concorde com a ideia, eu concordo com o que tu falou, que o Enem ajuda a democratizar o acesso ao ensino superior público, mas eu também concordo com essa ideia de que ele não deixa de ser elitista, porque a gente sabe que alunos de escolas particulares e que têm condições de pagar um curso pré-vestibular vão estar melhor preparados do que alunos de escolas públicas. E que já é uma proposta que tem essas limitações que tu está colocando, né? E mesmo assim ela sofre essa tentativa de sabotagem praticamente, né? Pela proposta que ele tem, assim, ele é mais adequado ao que tem o que está escrito na LDB, né? Que o propósito da educação básica é formar cidadãos, assim. Então ele está mais as questões que ele propõe, porque ele parte a partir as questões partem a partir de problemas, em resumo, assim, né? Não é nem que a vida cotidiana não é só isso, são problemas. Claro que tem relacionados à vida cotidiana e tem questões que partem de pontos muito típicos de algumas regiões do Brasil, mas nada que não seja possível de realizar para pessoa de outro lugar, assim. Sim. Isso parte de problemas. Ele é esse tipo de prova foi uma evolução bastante importante em relação ao que se tinha antes, que era algo mais de decoreba, memorização, né? Isso. A memorização é importante para a educação também, mas essa competência, lidar com ela exclusivamente, colocar muita ênfase nisso é um erro. Então eu acho que representa uma evolução, mas o debate que a gente tinha que estar fazendo agora enquanto sociedade, enquanto Brasil, assim, era de como que a gente pode continuar esse caminho de aprimoramento dessa forma de seleção nessa linha que tu colocou, de produzir uma forma mais efetiva de democratização do acesso ao ensino superior. Esse tipo de debate está silenciado, né, pelo contexto político e social que a gente está vivendo. Não tem condições de trazer isso para as pessoas que a gente está lidando nesse momento, né? E isso tem a ver com a notícia que tu vai nos trazer, não é mesmo? Exato. O tipo de pessoa que a gente está lidando, o tipo de contexto que nós estamos enfrentando nesse momento no Congresso Nacional. Nós tivemos a eleição do Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados e do Rodrigo Fonseca no Senado, é isso? Fonseca, né? Rodrigo, tem certeza. Tu tem certeza do Rodrigo, eu tenho certeza do Fonseca. Então é Rodrigo Fonseca. Esse tipo de político, eles são muito intercambiáveis, né? Tem tantos do mesmo tipo, assim, então tu tira esse, bota outro, fazem o mesmo tipo de política, mesmo tipo de tramóias, né? Então, por isso que se explica a minha falta de memorização dessa figura. Então a gente teve, com a eleição desses dois representantes aí da direita, que se chama no momento, né, Centrão, né, que a mídia corporativa, a mídia desses oligopólios que são aí essas grandes empresas, colocam como um intermediário entre, né, um campo que está entre a esquerda e a direita, mas a gente pode reconhecer eles como direita também, né? Esses caras chamam de Centrão desde 88, sabe? Desde a Constituição, né? Na época era PFL, assim, até PSDB, PMDB, esses caras chamam de Centrão desde a Constituição de 88. São aqueles
políticos fisiológicos que estão aí prontos a oferecer seu apoio em troca de vultuosas emendas parlamentares e troca de cargos. Uhum. Então, esses caras estão aí regendo os destinos da nossa república já há bastante tempo. E dessa vez venderam caríssimo, né, essa aliança pro Bolsonaro. O Bolsonaro deu o que tinha e o que não tinha para conseguir conquistar essa vitória. E uma coisa que a gente estava conversando outro dia aí, Rafael, que eu falei que ele está pagando muito caro e dando o que ele não tem, talvez, para garantir a continuidade das suas pautas no Congresso e se manter no cargo, né? Talvez fugir também de uma ameaça de um impeachment. Mas aí isso pode não ser uma estratégia política tão efetiva para ele, porque tá exatamente por um preço tão grande que ele está pagando, pode ficar refém desses políticos que se vendem, que se trocam de posição com uma certa facilidade, não há uma fidelidade ideológica. Bom, existe um alinhamento, né? Um alinhamento com o que os grandes empresários, o capital internacional coloca para esses caras. Mas isso também pode mudar e ter um abandono do governo Bolsonaro. O que eu coloquei para ti, eu acho que semana passada a gente conversou, enfim, imaginaria um cenário com a aproximação das eleições de 2022 e o Bolsonaro carregando essa memória das derrotas na eleição municipal de 2020, né? Ele foi um péssimo cabo eleitoral. Um ou dois candidatos que ele apoiou venceram. Então, e os próprios candidatos quiseram ter, se não um afastamento das suas ideias, como aconteceu aqui em Porto Alegre, que o candidato Sebastião Melo teve um alinhamento com as ideias do Bolsonaro, mas não necessariamente com a imagem, com a figura do Bolsonaro, né? Então, pode acontecer que com essa proximidade da próxima eleição, esses candidatos queiram se afastar do Bolsonaro por ter essa memória dele como péssimo cabo eleitoral, então rifá-lo, né? Se afastar, condenar o Bolsonaro, né? Se posicionar contra ele, quem sabe produzindo um cenário onde que ele perca os seus direitos políticos, talvez não um impeachment, mas fazer um grande acordo, porque essas coisas não acontecem por uma forma técnica do direito, uma forma técnica dos regimentos, ela acontece por um acordo político, né? Esses movimentos do judiciário, eles vão se concretizar quando existe um acordo político junto com esses operadores do judiciário também, do Ministério Público, do STF, da Justiça Federal. Então, eu penso que um cenário que pode acontecer é esse. Talvez a fuga do Centrão, mas para produzir o Bolsonaro como um pária político nesse cenário. E aí, entra... Tu queria falar um troço, Rafael? Acho que tu levantou a mão. Porque eu tô procurando, mas o Thiago Amparo, ele fez uma thread no Twitter. Thiago Amparo, ele é professor de Direito, colunista da Folha de São Paulo. Acho que ele comenta no Globo News também. Ele fala na Globo News também. Ele também fala na Globo News que ele fala que uma hipótese, né, que o Centrão puramente mercenário, ela é incompleta. Porque o Arthur Lira, ele consegue unir a bancada BBB, que tá na moda agora, né, o programa, mas é o Boi Bala Bíblia, tá? A bancada BBB, a rigor, ela é chamada de Centrão também, ela também já está inserida no Centrão. Essa galera da Boi, do Boi, da Bala, da Bíblia, já estava no Centrão, tá? E que é o seguinte, olha, essa ideia de que o Centrão é só mercenário, ela vai acabar, segundo as palavras dele, ofuscando o lado ideológico da equação adicionado pelo bolsonarismo, tá? Porque exatamente por isso, porque se o Bolsonaro e o bolsonarismo tiverem freios no legislativo, aí a boiada vai passar. Pelo contrário, né? Não só tem freios, como vai ser acelerada essa passagem. E o Bolsonaro, ele não gosta do Centrão, não porque ele não quer
entregar os cargos. Ele não está nem aí para isso, porque ele viveu isso por 30 anos praticamente, né? E que ao mesmo tempo o objetivo dele é ser essa liderança dessa, entre aspas, revolução conservadora, e que ao mesmo tempo o Centrão fez uma aposta. A aposta do Centrão é não só vender cargos, tá? Como diz a tese mercenária, mas dar outra chance para o Bolsonaro, tá? Mostrar que veio, o Centrão rigor não tá nem aí para essa revolução ultraconservadora do Bolsonaro. Se acontecer, não acontecer, para eles não tem problema, para eles está valendo já, tá? E que isso vai ser relevante para 2022, para eles poderem continuar no poder, devido a estas propostas ultraconservadoras do Bolsonaro, tá? E porque essas pautas aí, elas não tem problema do Centrão incorporar essas pautas, tá? E ele traz isso com a experiência húngara, tá? Com a experiência húngara. Que apesar de uma economia ruim na Hungria, o Orbán, ele tá fazendo 3 coisas, tá? Claro, promove uma retórica de refundação da nação, que o Bolsonaro fala o tempo inteiro isso, que tem que destruir para reconstruir, que é uma retórica fascista por si mesmo, tá? Cooptando o judiciário, que já que no STF ele não pode mexer tanto, no STJ ele tá mexendo, tá? Mexendo na mídia, tá? Alterando zonas de poder dentro da mídia, né? A gente já tá vendo ele fazendo isso, dando mais dinheiro para Record, para SBT, e nas eleições, para dar justamente pro Centrão que ele gosta, que é, voltando para a tese do Centrão mercenário, mas mais que o dinheiro, é a autopreservação, tá? Porque se ele mexer no judiciário, tá preservando os caras do Centrão, tá? E ao mesmo tempo, ele também compara com a experiência polonesa, tá? Da Polônia, que são 2 países que têm uma extrema-direita que domina o país, as 2 nações a passos largos, tá? Ele não botou aqui, mas a Ucrânia é um outro exemplo do que vem acontecendo, tá? E aí, essa aposta do Centrão, ele diz que é uma aposta cruel para a democracia e que, ao mesmo tempo, uma aposta assassina a democracia, né? E que, bom, tem 3 condições de isso ser limitado, freado, tá? Ou pode pesar contra, tá? Uma pequena independência judicial, que ele diz que também não gasta muito, é um pouco. Um lamentável empobrecimento da população, pode falar mais alto que o conservadorismo, e ele aponta que na Hungria isso não aconteceu, tá? E a terceira, e eu acho que é mais viável, é essa, o Centrão achar outra opção mais viável e menos errática para 22. Tá? Eu acho que essa é a mais viável de acontecer em 2022, cara. Tá? Eu concordo, eu acho que essa terceira hipótese aí é a mais possível mesmo. Eu concordo bastante com o que o Thiago fala aqui, tá, cara? A ideia de que ele não é apenas mercenário, concordo absolutamente. E essa questão de um alinhamento de pautas de direita, né, de interesses desse grande capital numa estabilização do poder, né, de não promover uma troca agora, uma ruptura do governo do Bolsonaro com impeachment ou outra forma de pressão, enfim, que ia poder mudar isso. Eles precisam disso, enfim, para garantir a continuidade dos seus investimentos, seus retornos, que vai ter a aprovação das leis e desmontes que eles precisam, a alocação do orçamento público para esses fins privados, né, esse grande lobby dessas empreiteiras, né, e capital internacional, é nesse sentido. Então existe esse alinhamento. Mas eu entendo que esse alinhamento não tem essa fidelidade ou uma garantia de que isso é permanente ou que tem um horizonte muito longe. Eu acho que isso pode ser quebrado até rapidamente por uma conjuntura internacional, por exemplo, que se alterou substancialmente agora com a eleição do Biden, por exemplo, né? Já se fala...
Esse tipo de notícia é preocupante, assim, eu não acho muito bem feita a manchete, mas que o Biden teria recebido um relatório recomendando cancelamento dos acordos com o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, se vai se efetivar mesmo algum tipo de afastamento diplomático dos Estados Unidos, algum tipo de sanção em relação a todos os crimes que o Bolsonaro está cometendo, especialmente questão do meio ambiente, direitos humanos, né? Essas coisas às vezes repercutem lá fora. Eu duvido muito. Repercutiram com o Macron, acho que já tinha comentado alguma coisa nesse sentido, tem as denúncias no Tribunal Penal Internacional. A esperança em relação a isso realmente é pequena, eu concordo contigo. Porque Mas assim, olha, ele perde um aliado, né? Ou mais do que um aliado. É alguém que determinava, a gente pode imaginar isso, políticas e linhas de ação que era o Trump, né? é que aí tem duas coisas. Em primeiro lugar, a gente sabe que esse papo aí americano é só se fosse o Maduro, se fosse Venezuela, se fosse Cuba, se fosse Evo Morales. Vale, tá? Se é um cara da direita, eles não estão nem aí. Tá entendendo? Eles têm, ainda que tenham os interesses americanos do Brasil não estão ameaçados pelo Bolsonaro, Não. E né? a segunda coisa é que não havia uma aliança. O governo Bolsonaro, ele não era aliado do Trump, ele era capacho, diferente. Isso, capacho foi a palavra que me faltou no momento. Não é um aliado, assim. É uma Porque, subordinação. numa boa, eu vou dizer uma parada aqui que podem me xingar, tu pode me xingar, mas tu sabe o governo Lula, cara, ele era um aliado do governo americano, do governo Bush e do governo Obama, Sem dúvida. mas Era. não um capacho. Não, não era. Não era A capacho. gente tem que fazer um episódio sobre política internacional no governo Lula, assim, ainda, que Isso. é uma coisa à parte, mas talvez seja o momento de a gente começar a falar do Ailton Krenak, né? Não, mas eu quero voltar antes disso para complementar a minha notícia, Ravel, que é a postura da esquerda nessas eleições do Congresso, né? Houve toda uma conversa lá no início se deveríamos lançar ou não uma candidatura própria, como que isso iria impactar na questão da distribuição dos cargos da mesa diretora, né? E se seria melhor, então, colocar uma candidatura, aderir a uma candidatura de oposição ampla, enfim, e uma oposição de direita, né? Vamos dizer assim, com algumas concessões. O que aconteceu é que acho que foi o PT que impôs essa questão, né, que decidiu pela adesão à candidatura do Baleia Rossi na Câmara. E o que o PT fez quando se aproximou a isso? Não lançando uma candidatura, não houve uma forma de negociar certas pautas importantes com essa candidatura Baleia Rossi. Então, se eu não tenho uma candidatura para abrir mão, eu não tenho que pedir para eles, entende? Então, olha, eu tenho essa candidatura aqui, eu vou abrir mão, mas eu quero que tu paute o impeachment, auxílio emergencial, a vacina, né, que garanta essas coisas para nós. Não tem candidatura nenhuma. Então, tá bom, eu só vou aderir a ti porque tu tá dizendo que tu vai contra o Bolsonaro. Baleia Rossi era o deputado que foi um dos deputados mais alinhados na aprovação dos projetos que o Bolsonaro colocou, mais até que o Arthur Lira. Sim, então, sim. o que ele garantia era distribuir, conforme o regimento, as vagas na mesa diretora para os seus apoiadores de esquerda da sua chapa. Era E voltou praticamente nada, voltou para o impeachment. Então, a esquerda capitulou perante, né, pediu praticamente nada de contrapartida, uma decisão que eu considero completamente equivocada, não se fez a batalha de ideias, não se apresentou perante uma sociedade e perante um segmento da classe trabalhadora que está completamente desalentada, né? Não se disputou essas ideias no parlamento, e então foi uma postura, eu entendo, covarde e equivocada politicamente, né? Porque não se fez isso. E aí fez essa questão. Baleia Rossi foi perdendo apoio porque parte da adesão a essa candidatura dos políticos de direita era para fazer uma chantagem ao Bolsonaro, era para vender mais caro esse apoio, né?
Era para cobrar um preço maior pelo apoio. Estavam ali só para fazer o teatro. Então Bolsonaro pagou o que poderia e não poderia pagar e levou o apoio. E a gente ficou com as lágrimas do Rodrigo Maia lá quando perdeu. Morremos abraçados no Rodrigo Maia. Os fiéis apoiadores do Rodrigo Maia eram os grandes partidos de esquerda. Enfim, PT, PDT é um outro assunto, mas aí ficamos com essa história. Erundina lá com uma candidatura simbólica para fazer um antagonismo, né, de ideias. Teve lá, sei lá, 16 votos, parece. E no final, o próprio Arthur Lira teve assumindo, cancelou, anulou a candidatura da chapa anterior, como uma jogada também política, assim, de uma estratégia para provocar, para mostrar o poder naquele momento. Depois ele voltou atrás, mas enfim, se correu o risco de ficar sem nenhum daqueles cargos ali que a chapa do Baleia teria. Ainda nesse momento a gente está com uma disputa pela CCJ, né? Inclusive com a principal candidata, Bia Kicis, uma negacionista, conspiracionista, fascista, que está aí disputando a principal comissão do Congresso. Sobre isso, assim, sobre esse ponto da Bia Kicis, a gente sabe que esses caras mais, entre aspas, bolsonaristas raiz, eles não são a maioria no Congresso, como ela, assim, a gente sabe que essa galera dela não é a maioria no Congresso, tá? E a gente sabe de todas as incertezas que estão envolvidas nesse ponto da CCJ, então qualquer especulação é tiro na lua, assim, tá? E cabe também se perguntar qual é a grande diferença que a gente, do Baleia Rossi para o Arthur Lira, assim, né? Qual é a grande diferença de um para o outro, né? O que tem mínima, assim, a gente sabe que não tem praticamente, né? E a minha terceira questão é o quanto tudo isso não é uma prequel para o que vai acontecer em 2022. Porque daí tu lança uma candidatura e aí daqui a pouco tu pode tirar e tu pode apoiar tal cara e não, mas a maior parte da direita vai apoiar de novo o Bolsonaro com a candidatura, a gente sabe disso. Eu já te falei que não tem nenhum outro candidato à direita para a eleição de 22. Não tem, é só o Bolsonaro. Dória e Huck, quem é? A pergunta é a pergunta do capitão Maicon, o capitão do bem nesse sentido. Quem é Huck? Quem é Dória, cara? Cara, eles não são ninguém, não tem pressão nacional e não vão pro segundo turno. De novo, vai um candidato. Por que tu descarta o Dória nesse momento? Quê? Por que tu descarta o Dória? Não, para concorrer eu não descarto, mas para poder chegar no segundo turno. Para chegar ao segundo turno, por quê? Descarto total. Vai ser um candidato da esquerda contra o Bolsonaro. Cara total, o Dória. O Dória não tem. Ele não vai ter. O Dória ele tá perdendo a sua capacidade dentro do seu próprio estado. Eu acho que ele acabou se queimando com essa questão. A forma como ele lidou com a pandemia, embora bastante insuficiente, ele pode perder bastante voto com os empresários, porque em alguns momentos ele apoiou o fechamento, né? Isso. Aí ele pode ter perdido bastante capital nisso aí. Talvez ele decida tentar a reeleição mesmo, né? No governo. O Dória não tem uma capilaridade política assim como, por exemplo, o PT tem. Ele fez aquela guerra dentro do PSDB para acabar com o Alckmin, né? Assim, digamos, com a liderança do Alckmin, né? O candidato do PSDB, cara, em São Paulo, quase perdeu pro Boulos, que por mais que eu goste muito do Boulos, adore ele, ninguém conhecia, cara. Era um cara desconhecido. Sim, E o outro maluco era o Bruno Covas, era o tal prefeito. Então... esse é um longo assunto também que a gente pode retornar aí uma outra hora. Por isso que eu entendo que o Dória e o PSDB não vão ter fôlego para chegar, cara, no segundo turno. A Coca-Cola 2 litros, né, cara? Não, pode até começar bem, assim, né, nas pesquisas, mas não vai ter fôlego para chegar no segundo turno, não tem fôlego.
O PSDB jamais. O PSDB teve fôlego nacional assim para poder chegar à presidência, evidentemente 2 vezes, com o É, governo Fernando Henrique, por outras razões, assim, que mas não o eu não próprio sei. PSDB em si, né? Eu ainda não descarto o Dória. Eu acho que ele pode fazer uma demagogia, ele pode fazer uma forma de, sabe, de conciliar medidas pontuais de auxílio social, assim, com esse neoliberalismo bem forte, assim, de conciliar as duas coisas. Eu acho um cara Ele, perigoso. Eu acho ele perigoso. ele até pode ser essa opção mais, entre aspas, Candidato das viável que o Centrão grandes. acha, É, uma que o Thiago Amparo falou, né? ele pode ser o candidato desses grandes oligopólios de mídia, assim, né? Acho que pode, isso que eu acho que pode. E o Eu ia PSDB é dizer, um partido grande, é um partido que é um partido nacional, é um dos poucos partidos nacionais que a gente tem, né? que andou apanhando nas eleições Andou para a Câmara, apanhando, assim. mas não sei, acho que essas coisas podem mudar assim meio que rápido, sabe? Pro lado deles, da direita, né? O nosso é mais lento. É. Mas Vou vamos. dizer que até um cara como esse aí, na próxima eleição não tem envergadura ainda, mas o governador do Rio Grande do Sul, em algum momento ele vai ser lançado para a presidência, assim. Eu tenho Eu uma. acho que não vai ser na próxima. Eu acho que Não, na próxima acho que não, ele ainda vai ainda ter tá na envergadura fila do ainda para isso. partido, é. Eu acho que não. Acho que ele dentro do partido ele não consegue ainda. Eu acho que, mas ele mais adiante ele vai ser lançado ainda. Eu entendo, Eu eu acho que acredito que ele vai vai. ser lançado. Acho que vai. Eu acho que assim, eu acho que sim, cara. Eu tenho quase, aliás, tenho quase certeza que ele vai ser É lançado. outro cara perigoso. Tá, vamos Bom, então, Rafael, vamos passar pro nosso bloco principal, que é um assunto fantástico, interessantíssimo, que é o Ailton Krenak, esse vamos começar. pensador tão importante. Então, Rafael, quem é que foi o Ailton Krenak? Quem é que é o Ailton Krenak? Quem são os Krenak? Vamos começar exatamente apresentando o autor, o Ailton Krenak, e a gente tem que se cuidar, se policiar em uma coisa, evitar chamar ele só de Krenak, porque Krenak é a etnia dele. Ele é Ailton Krenak, né? Esses tempos, eu sigo depois a gente pode até citar elas, mas uma série de mulheres indígenas no Twitter e uma delas chamou atenção para isso. Olha, falar só Krenak não quer dizer nada, assim, né? Todo um povo, toda uma etnia, tá? Então, o nome do cara é Ailton Krenak, né? Porque, vamos lá, tem Krenak, existem Guaranis, Tapajós, enfim, Yanomamis, porra. Essa forma de se referir à pessoa pelo suposto sobrenome é uma forma europeia, branca, né? Carrega todo um racismo, todo etnocentrismo consigo, tá? Beleza. Vamos lá. Então, o Ailton Krenak ele nasceu em 1953, tá? Na sua aldeia, próxima do Rio Doce. Daí, daqui a pouco eu explico que a gente pode explicar quem são os Krenak, quem é essa população, tá? Ele começou como um ativista de um movimento socioambiental, tanto é que ano passado eu vi um documentário que falava da vida do José Lutzenberg, que foi um ativista ecologista aqui do Rio Grande do Sul, e um dos caras que falava nesse documentário era justamente o Ailton Krenak, tá? Então ele organizou e liderou uma série de grupos de resistência ecológica ambiental, como a Aliança dos Povos da Floresta. Essa aliança ela vai reunir comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas da Amazônia, tá? Ele teve um papel muito importante, tá? No capítulo que fala sobre as populações indígenas na Constituinte de 1988. Tem um vídeo no YouTube que mostra ele indo pro púlpito, né? Palanque, púlpito, não sei a palavra. Não lembro, azar. Segue, né, cara? E ele tá com terno, a vestimenta que é obrigatória, né, para poder entrar dentro do Congresso, tá? E ele começa a pintar o rosto, tá? E ele fala: olha, me desculpem se eu quebro o protocolo desta casa, mas o que está acontecendo é que o meu povo está sendo exterminado há séculos.
tá? E segue sendo exterminada há muitos anos e muitos séculos, tá? Pelo menos 500 anos, tá? Então, o Ailton Krenak é essa figura, tá? De extrema importância, filósofo, e que dá palestras tanto no Brasil como no exterior, e que tem dentro da sua pauta uma luta muito importante em prol da defesa do meio ambiente, tá? Em prol da defesa da luta dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Tá? Bom, e quem são os Krenak? Tá? Quem são os Krenak? Os Krenak, nem eu falei, era uma população que vive às margens do Rio Doce, tá? Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Uma população de aproximadamente 434 indivíduos, e porque nós temos uma população, uma etnia com praticamente 500 indivíduos, que é pouca gente, tá? Justamente porque a gente teve várias práticas de extermínio das populações indígenas ao longo desses 500 anos. Por exemplo, durante a ditadura militar, a partir de 68, tá? Por se negar a abandonar a sua terra, muitos e muitos Krenak foram enviados para um reformatório agrícola indígena ou centro de educação indígena Krenak. A gente pode chamar de campo de concentração isso daí. Tá? Não tem nenhum erro de concentração de trabalhos forçados. Tá? Os Krenak falam o idioma Borum, e por isso que Borum também é um sinônimo, tá? de Krenak, da etnia Krenak. A gente pode chamar de etnia Krenak ou etnia Borum, também vai dar certo. Esse idioma Borum, ele é falado sobretudo para as pessoas mais velhas das aldeias, tá? Contudo, ele tem sido ensinado para as crianças. Talvez muitas pessoas adultas, tá? Mas na nossa faixa etária, não saibam falar esse idioma, então ele é um idioma que vem se perdendo, um idioma que vem morrendo, tá? Contudo, ele tem sido ensinado e repassado para jovens, adolescentes e crianças. Tá? Justamente para evitar que esse idioma se perca, que esse idioma morra. Tá? Por quê? Porque a pessoa da nossa faixa etária, Felipe, a partir desses movimentos na época da FUNAI, lhes fora imposto o aprendizado do idioma português. Tá? Lhes foi imposto o aprendizado do idioma português, lhes foi proibido, por exemplo, de falar o idioma próprio. Então esse idioma realmente se perde. E por um bom tempo, então, se lhes é proibido falar esse idioma, se torna um medo falar isso. Por mais que logo depois não exista mais a proibição, permanece o medo de pronunciar a palavra e de falar esse idioma, tá? Mas então é sido retomado mais recentemente, tá? O Ailton, ele fala uma coisa muito interessante no livro, o que significa o termo Krenak, tá? O termo Krenak é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula Kre, que significa cabeça, e a segunda Nak, que significa terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das memórias de origem, que nos identifica como cabeça da terra, como uma humanidade que não consegue conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra. E aí eu me recordo de um outro livro que eu tô lendo. Tô lendo o cara que lê 500 livros no tempo, né, cara? É uma loucura. Mas que é A Queda do Céu, que é do Davi Copenau com Alberto Bruce Alberti. O Davi Copenau é um xamã Yanomami, Bruce Albert é um cara antropólogo francês. E na apresentação ele fala, não, olha só, não é que a Terra nos pertence, a gente não entende esse sentido da Terra nos pertencer, nós pertencemos à Terra. Tá? Bueno, e dando continuidade então ao que a gente está discutindo, logo no início desse livrinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Felipe, ele fala sobre a primeira vez que ele foi para Lisboa, capital de Portugal, e que ele não quis ir, porque por mais de 500 anos evitei atravessar o oceano por razões afetivas e históricas. Eu achava que não tinha muita coisa para conversar com os portugueses. Quando se completaram 500 anos da travessia,
de Cabral e companhia, recusei um convite para vir a Portugal. Eu disse, essa é uma festa, típica festa portuguesa. Vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. Eu não vou. E isso me alude, me traz a lembrança, justamente o trauma da conquista, tá? E todos os efeitos deletérios da chegada dos portugueses, tá? Então, com a chegada dos portugueses, chega junto... vamos lá, a gente já falou em anos passados, as pandemias, tá? Chega junto a violência, chega junto a perda das suas terras, tá? E chega junto, entre aspas, um conceito que eles trazem consigo, que é um conceito de civilização. Nós estamos, olha que legal, nós estamos trazendo a civilização, tá? A Ilha Pelas Santos, o Ailton também fala, olha só, a gente está dizendo aqui escola, livro, celular, televisão. Tá, mas a gente tem o direito de não querer isso daí? A gente não quer isso daí. Não, você não tem direito de não querer, porque isso aqui é civilização, isso aqui é o correto, a seguir, isso aqui é o progresso, né? Isso aqui é o progresso. E aí a gente podia se perguntar o que é uma civilização, né? Aí a gente tem várias discussões, assim, sobre civilizações surgidas na Idade Antiga, que envolve coisas como um governo centralizado, como uma burocracia estatal, como uma escrita, tá? E aí, às vezes, a gente começa a enxergar em algumas ideias de civilizações que a gente conhece, ou a gente chama de civilizações, não se enquadra exatamente em todos esses requisitos, como, por exemplo, os grandes reinos ou grandes impérios que se constituíram na América, vou dizer já Mesoamérica e América Andina, né? Como Império Azteca e Império Inca, né? De populações astecas e incas, tá bom? Então, já aí já tem algum tipo de problemas. Esse conceito de civilização vai atender muito mais a uma civilização ocidental surgida ali do que a gente chama de Roma e Grécia, tá? Ao mesmo tempo, talvez alguma coisa ali com surgimento dentro de um Oriente mais próximo, ali que a gente chama de Mesopotâmia, Egito, e que se carrega uma série de problemas que, para muita gente, por exemplo, o Egito não tá na África, né? As pessoas ignoram que o Egito faz parte do continente africano. Mas é um outro assunto, talvez para um outro momento, tá? E quando é que se surge esse conceito, essa ideia de civilização, tá? Essa expressão, ela vai surgir justamente no século XVIII, tá? Ou se consolidar no século XVIII, tá? Com pensadores iluministas, tá? E que, segundo a professora Petronília Gonçalves Silva, ela vai dizer que esse conceito de civilização, que se consolida nesse século XVIII, foi criado pelos europeus para referir-se às suas culturas, ou melhor, a cultura avaliada por eles próprios como superior, como a única cultura civilizada. Ou seja, civilização seria tão somente a cultura europeia, tão somente aquelas surgidas na Europa, né? E aí eu acho que entra também a questão da a cidade como a materialização da razão também, né? Que consolida essa cultura, que tem uma visão para o campo, para o cultivo, associada a essa ideia de formação e construção da cidade, né? Então a cidade como o espaço reservado superior para a materialização da razão. E pensar também o que significa um centro urbano, né? O que significa um centro urbano, se a gente for começar a pensar, os primeiros centros urbanos vão surgir justamente nessa região que a gente conhece e que são próximos a nós, desse crescente fértil ali, Suméria, 5.000 por aí antes de Cristo, se presume que a gente pode dizer que existe alguma forma de centro urbano e que, ao mesmo tempo, de novo, está muito mais próximo à ideia que os europeus têm de civilização, né? A ideia que os europeus constroem de civilização, né, cara? Eu acho que isso que tu colocou é muito importante, que
essas cidades iniciais, né, que se caracterizou como cidades, essas formações espaciais lá, Jericó, Ur, qual que seria Uruk, Çatalhöyük, isso. Uruk, elas têm uma particularidade e um significado muito próprio e que a gente pode entender no contexto daquelas linguagens, daquela cosmogonia. Tu chamar tudo isso de cidade, reunir experiências que ultrapassam milênios, espaços geográficos muito diferentes, línguas, práticas sociais completamente distintas, tudo isso são cidades, é bastante problemático e eu acho que num certo nível talvez seja possível encontrar algum tipo de chave de leitura, né, com esse conceito de cidade, mas por outro lado, o que tu colocou eu acho muito importante. É uma forma também etnocêntrica de leitura, né, de transformar, de produzir um passado que se organiza como uma linha, né, para chegar na civilização superior europeia. Né? Uhum, uhum. Sim, exatamente. Exatamente. Por consequência, é uma ideia bastante eurocêntrica, né? É uma ideia eurocêntrica de mundo, uma ideia eurocêntrica de sociedade, né? E, Felipe, eu acho que, não sei se talvez tenta concordar comigo, que essa ideia eurocêntrica ela é muito marcada por uma palavra que a gente chama de colonialismo. Sem dúvida. Não sei se tu quer O nos explicar, colonialismo. de repente, falar sobre colonialidade e eu posso conversar conosco, conversar um pouquinho sobre o colonialismo, assim. Tá. É que a colonialidade ela vai ser o preço que se paga por essa empreitada, por essa conquista moderna. É a marca que fica, por vezes silenciada dessas práticas, né, que se reveste, que dialoga com o trauma também dessas ações. Então ela vai além. O conceito de colonialidade ele varia, ele não tem uma consistência teórica assim, uma coerência entre tantos. Existem vários tipos de conceito de colonialidade, né? É isso que eu quero dizer. Mas o que eu sigo, assim, o que eu acho mais interessante em relação, por exemplo, ao Mário Rufer, ao Walter Mignolo, né? São esses dois autores que eu acho bem interessantes, que colocam isso. Então a colonialidade é uma experiência que vai além do colonialismo, num período localizado da história e das suas consequências, mas é exatamente isso. São questões que um estabelecimento de uma hierarquia, né, o pensamento dicotômico, a divisão entre o sujeito e o objeto, né, a produção de uma temporalidade própria dessas hierarquias, suas formas, suas instituições, formas políticas, e também enquadra isso, e o que um professor lá do mestrado, ali na URGS, comentou, o professor Arthur Lima de Ávila, ele vê, por exemplo, uma aproximação do bolsonarismo com essa forma de colonialidade, né? Como uma forma de repetir lógicas exterminacionistas, né? Onde se vê a produção de sujeitos que são dignos de cuidado, que são dignos de agir politicamente, de usufruir os bens que essa modernidade instaura, especialmente nessa relação também da construção da cidade, da purificação de um espaço que acontece por uma forma de expulsão de certas populações que não são dignas de usufruir, né? Os subalternos, as populações racializadas, Uhum. e essa população... Populações LGBT, né, Felipe? A gente podia Populações acrescentar também. LGBT, né? E reservar um espaço para o usufruto dos brancos, masculinos, mulheres que se enquadram nessa lógica masculinista também, né? De subalternidade, a masculinidade hegemônica. Então, essa é a forma. Ele vê também o bolsonarismo como alguém que resgata, que dialoga com essa colonialidade
para produzir uma forma de um projeto de extermínio, de genocídio também, a gente pode chamar, né? Construindo essa forma de espaço. Uma outra forma de operação da colonialidade seria com essa construção global de locais onde há produção de conhecimento, especialmente uma produção de conceitos, e a periferia ficaria com a aplicação desses conceitos, né? Fornecer dados para essa metrópole, processá-los, mas não criar os seus próprios conceitos, não valorizar seus pensadores, né? Utilizar o que vem da Europa. Então esses são as nossas orientações. Aí viria um outro assunto que seria a questão decolonial, né? Que é produzir o desmonte dessas lógicas. Também a decolonialidade é uma vertente de pensamento que tem uma grande diversidade entre vários autores. Há várias formas de decolonialidade, né? A decolonialidade marxista, que tem uma tradição bem interessante na Argentina, por exemplo, e também na América do Sul. Mas é de produzir, entre outras visões, uma outra visão política para a academia, para as universidades, valorizando a questão do saber local, a produção conceitual local, né, para fazer a leitura de problemas que são centrados na América Latina. Né? Qual é a teoria, e isso o professor Arthur Lima de Ávila colocou muito bem e reforçou muito nessa disciplina. Qual é a teoria que a América Latina precisa? Quais são os estudos e as questões que nós precisamos colocar e desenvolver? Quais são os problemas que a América Latina grita nesse momento que a gente pode ouvir, né? Então, esse seria o lado, a questão da decolonialidade, que é um assunto muito interessante também, que a gente poderia colocar. O que tu ia dizer, Rafael? Pode? Eu ia perguntar se isso a gente podia... Talvez um exemplo de um autor desse seria o Quijano, acho que é peruano, Aníbal Quijano, é um exemplo de autor desses. E se a gente pode perceber isso em práticas políticas, como, por exemplo, as práticas do MAS na Bolívia, do MAS e do Evo Morales na Bolívia, na medida em que, vamos lá, mais do que só o Evo Morales ser um Aymara, ele vai atender a várias demandas de populações indígenas, não? Eu acho que acaba tendo um resultado similar. E acaba atacando, Felipe, desculpa te interromper, mas acaba não atacando, mas indo na direção contrária dessas elites oligopólicas que controlam a América Latina desde 1500. Isso, eu acho que sim. Eu acho que elas têm um alinhamento, elas se cruzam, essas ideias, mas eu não vejo, não conheço tanto a questão da política boliviana, mas eu não vi uma manifestação desse grupo reivindicando a questão decolonial. Não sei se é um conjunto de pensadores que prospera muito lá. Mas eu acho que a tua lembrança é bastante importante e até eu acho que eles levam também nessa questão da produção de uma soberania nacional, né? E de uma nação multiétnica, né? Isso sim, eu acho que a decolonialidade, os autores decoloniais se alimentam da experiência boliviana, do Evo Morales, do movimento indigenista, do MAS, para produzir as suas constatações. Eu só não sei se é o contrário também, se eles fazem essa apropriação. Porque o Evo Morales ele tinha um vice-presidente que é o Garcia Linera. Uhum. Ele era um sociólogo, até depois de um tempo ali descobriram que ele tinha, será, feito um plágio e meio que perdeu um diploma, essa confusão toda, mas ele escrevia, ele foi acusado, né, de não ter o diploma, eu não lembro exatamente qual foi a confusão que deu, mas ele escrevia aproximando essa questão indígena da questão marxista e da luta de classes a partir da questão indígena.
Ele fazia vamos botar um cruzamento das duas, tá? Vamos botar, melhor talvez, ele conseguiu de uma maneira feliz adaptar o marxismo para demandas necessárias da população indígena boliviana. Tá? O Garcia Linera, não sei se tu já ouviu falar nele. Sim, ouvi falar. Não conheço a obra dele, não sei. Acho que ele não reivindica também a questão do nome decolonial, né, do seu enquadramento, mas tem uma similaridade, porque na Argentina tem essa reivindicação para esse marxismo crítico que se criou ali final dos anos 70, início dos anos 80, como uma decolonialidade também, né? Mas, enfim, no fundo o que importa são o conteúdo dessas ideias e sua articulação, né? Eu acho que são coisas bem importantes, bem similares. Outra pergunta que eu ia fazer, se a gente pode, grosso modo, entender colonialidade como uma consequência na prática do que é o colonialismo. Eu acho que sim. É uma consequência. É o preço que se paga o que ele produziu, que o colonialismo produziu e produz, né? Mas tem o projeto da modernidade, a produção dessa divisão, dessas hierarquias, desses antagonismos, de pensar que existe uma porção da humanidade, ou mesmo que existe uma humanidade, existe uma sub-humanidade, né? Um grupo que é digno, outro que é indigno, todas essas questões são produtos deste projeto de modernidade. Então, o que se paga por isso, essa marca que fica muitas vezes oculta, né, pelo próprio projeto da modernidade, que silencia e que esconde esses resultados, né? Então, isso seria essa colonialidade. Porque se a gente for pensar o colonialismo, ele vai se sustentar num tripé que vai se entrecruzar político, econômico e cultural. E essas coisas realmente a gente sabe que não são avulsas, né? Porque a partir do momento, por exemplo, tu vai trazer um modo de produção totalmente diferente daquele modo de trabalho que as populações indígenas tinham na América ou tinham nos outros continentes do mundo, já puxando, talvez usando um termo marxista, mas que ele é apropriado para a gente falar sobre nesse momento, né? Impondo um outro modo de produção que lhes era totalmente estranho, né? Impondo uma ideia de propriedade, por exemplo, que lhes era totalmente estranha. Ao mesmo tempo em que politicamente tu vai impor um outro tipo de regime e de controle sobre não só a sociedade, mas sobre os corpos também dessas pessoas, tá? Ao mesmo tempo que culturalmente a Europa vai cometer uma série de o que eu vou chamar de epistemicídios sobre as culturas locais europeias, não europeias, né? Vamos lá, asiáticas, americanas e africanas. E aí, Felipe, eu acho que tu te lembra do autor palestino Eduardo Said, lembra? Que ele fala sobre o livro dele, O Orientalismo. Lembra desse livro? Lembro. E que ele fala que ele fala sobre, ele chama de imperialismo, tá? Mas que, assim, a gente pode aproximar bastante do colonialismo. Porque quando a gente fala do século XIX, ali, que é a expansão europeia, imperialismo e neocolonialismo são sinônimos, praticamente. Tá? Imperialismo e neocolonialismo são sinônimos, assim. E aí ele vai fazer uma crítica sobre esses estereótipos construídos sobre o outro, sobre o não europeu, né? O Oriente misterioso, a floresta africana, perigosa, tá? Porque essa dominação, ela não é somente dominação pela força, pelas armas, tá? Mas sim uma dominação sobre a maneira de pensar e sobre a própria imaginação dos dominadores e dos dominados, tá? Então, esse discurso constitutivo dessa civilização ocidental, ela vai definir o Oriente como o outro. Esse outro é um outro civilizacional, praticamente um não civilização, né? E esse outro, ele vai ser perigoso, e por ser perigoso,
ele é inferiorizado, né? Essa inferiorização dos outros, ela é parte constituinte da própria civilização europeia, tá? Um outro autor que ele é bastante diferente, mas alguns pontos se aproxima, é o Frantz Fanon. Não sei se tu conhece, com certeza conhece o Fanon, né? Sim, claro. Ele nasceu num país da América Central. Martinica. Na Martinica, perfeito, na Martinica. Ele estudou medicina, era médico, psiquiatra, foi para a França e trabalhou na Argélia. Tá? Trabalhou na Argélia. E ele discutia os impactos do colonialismo, tá? E do racismo na psique, porque ele era um psiquiatra, né? Ele trabalhou, por exemplo, num hospital psiquiátrico em Argel, tá? E ele via que a divisão do hospital psiquiátrico era entre franceses brancos, árabes e população negra. Era essa divisão do hospital, tá? Então, os impactos desse racismo e do colonialismo, porque o racismo é fruto do colonialismo, quem sabe é fruto do capitalismo, mas filho do outro, tá, praticamente, decolonizadores e colonizados, tá? E que ele mostra como essas alienações coloniais, que vêm do colonizador, elas vão ser incorporadas pelos colonizados, tá? E vão fazer parte desse ser colonizado, tá? Ele vai se interessar justamente por essa psique desses caras que foram colonizados. Mas, Felipe, quer falar uma coisa? Desculpe. Não, acho muito interessante. Eu acho que tudo isso, sim, tem relação com a colonialidade. Só nós temos uma diferença de momentos, talvez, e de operações aí, né? Eu acho que o colonialismo é uma das formas de produção disso, né? Esse período histórico e que produziu como resultado essas divisões que a gente pode ver como uma marca, um trauma, e que tem essa característica muito importante de ser um silenciamento, de ser algo que se esconde, que se produz uma oclusão sobre isso. Mas essa lembrança do Fanon foi excelente. Tu ia falar alguma coisa do Certeau também. Eu tenho uma pergunta para ti, Rafael, antes disso. Fala. Quando a pessoa é marxista, a gente diz que a pessoa segue Marx, a gente diz que é marxista. Quando segue Foucault, aplica, discute as ideias do Foucault, ela é Foucaultiana. E quando ela segue as ideias do Certeau, ela é o quê? Michel de Certeau. Ela é certa? Ela é certa. Vamos chamar de certa. Mas eu penso... Tu ia falar sobre Certeau agora? É porque no meio disso tudo, né? A gente tem uma série de adaptações e resistências que ocorrem com essas populações. Uhum. Tá? Porque, evidentemente, vamos pensar em qualquer relação... Para qualquer relação de dominação, vai ter uma relação de resistência. A gente já sabe disso. Isso é importantíssimo. Né, Isso é importantíssimo. Porque acaba... se dá, às vezes, muita ênfase à estrutura da dominação, às empreitadas de dominação, às suas ações, a violência, o martírio dessas populações, sua destruição. E aí se deixa de falar, e felizmente isso faz tempo já aqui que não é mais assim, né? Que tem se colocado no centro das análises essas pessoas que sofrem esses processos, mas também como agentes, como produtores de cultura, de respostas, né? Tu falou aí, Felipe, em Marx e Foucault, e esses dois caras são caras que, de uma maneira ou de outra, eles concordam com isso, que para toda forma de dominação existe uma forma de resistência. Se tu falasse isso pra eles iam concordar contigo os dois, iam concordar entre si, apesar de ser diferente, assim, em vários pontos. Se tu falar, isso, não, tu tá certo, cara, os dois vão concordar contigo. Sem dúvida. Não corrija se eu estiver errado. Eu acho que sim. Sim, isso eu tenho certeza que sim, assim, né? Porque elas falam sobre isso, assim. E ali, pelas tantas, voltando ao Milton Krenak, ele fala que ele se interessa, sim, por essas formas de mudanças, adaptações dessas novas realidades, tá? E resistências a essa nova dominação e realidade, e o quanto vão pensar uma adaptação
não é também uma forma de resistência, porque é uma forma de luta pela resistência de uma etnia, de um grupo étnico, né? Quando uma adaptação não é necessária diante de uma nova realidade que é imposta, porque, vamos lá, quando, por exemplo, os europeus chegam na... Eu vou falar antes do Gruzinski aqui rapidão, cara, pra poder falar de Sertor, tá? Tá. Quando os europeus chegam na América, era o fim do mundo. Era o fim do mundo, porque era a destruição de toda uma população e de todo um sistema de crenças. E no momento da chegada, da, entre aspas, conquistas, da invasão da América, a gente pode chamar... Eu não sei se eu gosto desses três termos, porque esses três termos, se tu bota o indígena nunca é o sujeito da frase, o indígena é sempre um objeto, né? O indígena, desde quando a gente fala em invasão, conquista, o indígena é sempre objeto da frase. Tá? Então a gente tem que. A linguagem a gente tem que cuidar. Eu tenho certeza que a gente tem que cuidar da linguagem nesse sentido. Mas. Vamos seguir, cara. E o Gruzinski chama atenção que, apesar disso, surgem essas formas de adaptação, tá? E uma que ele chama de espaços de mediação, tá? Espaços de mediação. E esses espaços de mediação, eles vão ter um papel extremamente importante dentro da história, tá? São os espaços intermediários, tá? E que não vai existir, a partir da chegada dos europeus, não existe só mais um espaço monolítico, um conjunto monolítico, tá? Que os europeus, os indígenas, tá? Vai ser criar uma... Ele vai chamar de uma mestiçagem, não só biológica, cultural. A gente tem que lembrar que a mestiçagem biológica, ela foi feita a partir de violência sexual, de estupros, tá? Mas que essa mediação, esses espaços intermediários, eles acabam quebrando, tá? Um aparente triunfo do Ocidente. Né? Porque os europeus chegaram, conquistaram tudo e acabou. E impuseram uma cultura deles, a civilização deles sobre os indígenas. Então os indígenas estão aculturados. Só o prefixo A já é muito ruim, né, Felipe? Porque o prefixo A é não. Aculturados é que não tem cultura. Aí, por exemplo, isso é um tema que me é muito caro. Esse ponto me é muito caro, tanto ao meu mestrado como ao meu doutorado, assim, muito influenciado pelo meu orientador, tá? O Eduardo Neumann. A forma de como a população indígena acabou usando a escrita, porque a escrita vai ser um código criado, a escrita contra os latins, a escrita espanhola, é um código criado pelo conquistador, e que o conquistador, o espanhol, o colonizador, impôs sobre as populações indígenas. Tá? Entretanto, os caras vão usar a escrita para defender seus próprios interesses muitas vezes. Tá? Por exemplo, dentro de cada aldeia, de cada missão, vai ter sempre um administrador central. E se o administrador central ocorresse uma série de abusos das populações, os caras já faziam denúncias para uma autoridade central. E, ao mesmo tempo, essa população indígena, por exemplo, eles puderam registrar uma série de costumes e visões de mundo que eles tinham no papel, na escrita. Tá? É uma forma de, vamos botar entre aspas, permanecer para além do oral. A gente sabe que as sociedades são muito marcadas por oralidade, tá? A gente não é hoje que nós vamos entrar nesse assunto da oralidade escrita, a gente vai entrar na nossa próxima conversa, mas para além do oral, na escrita também, ok? E o Sertor, desculpe, nesse sentido, ele vai falar sobre as táticas daquele que é o fraco, né? Daquele que não tem o poder hegemônico, tá? E quando ele fala sobre a conquista da América, ele fala que os indígenas parecem inicialmente ter usado as leis e as práticas dos conquistadores para outros fins que não por eles desejado. Como, por exemplo, esse registro que eu falei, de costumes e de tradições do papel, como, por exemplo, reclamações de esse ou aquele administrador mais direto, tá? Então,
essas Tu formas vê de como regime de uma distrito. dessas táticas do fraco se enquadraria também a questão da apropriação do cristianismo pelas populações indígenas? É uma ideia que eu venho acompanhando, assim, sempre se repete isso, né? Eles se apropriaram. Tu Felipe, concorda eu com acho que isso? sim. Eu acho que sim. Tem vários pontos aqui, tá? E por que muitos deles vão acabar. Por exemplo, vamos trabalhar sobre a questão das missões. Não porque as missões, reduções eram ótimas para se viver, mas porque essas populações guaranis, tá, sobretudo aqui do sul da América Portuguesa, assim, essa região aqui hoje em dia Rio Grande do Sul, que é América Espanhola no período, né? Desculpe, Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, lhes era menos ruim viver dentro de uma redução, de uma missão, do que correr o risco de ser escravizado ou ter que trabalhar sob o regime da encomenda. Lembra da encomenda, né, Felipe? Me lembro, Uh, me lembro. é que os regimes de encomenda e repartimento, assim, eles eram um regime de escravidão, praticamente, né, cara? Eles só não são. Eles não são regime de escravidão ou de escravização. A diferença é praticamente jurídica, tá? É uma diferença jurídica, assim, né? Porque o escravizado é um cara que pode ser comprado e vendido. E o indígena ainda não tinha não tinha esse status jurídico, tá? Agora, continuando isso, assim, que tu falou, né? Sobre a questão da cristianização, a gente vai olhar, por exemplo, as imagens construídas de novo nas missões, imagens sacras, anjos e a Sagrada Família, eles têm feições, um fenótipo indígena, né? Eles não fazem, é interessante e importantíssimo perceber isso. O fenótipo não é o fenótipo europeu, é um fenótipo indígena. E ao mesmo tempo, cara, em outros lugares da América isso se repete. Na Espanha, desculpe, na Nova Espanha, eu quis dizer, que era o atual México, tá? Isso se repete, tá? E eu não estou dizendo que. Eu não estou fazendo nenhum tipo de revisão aqui. Não estou dizendo que a conquista não foi extremamente deletéria. Não estou dizendo que a Igreja Católica e o catolicismo não se impuseram e que também não realizaram massacres. Não estou dizendo nada disso. Assim. A gente não está fazendo revisionismo aqui. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem marcado, porque às vezes tu fala e falta um pouco de interpretação assim, no receptor. E geralmente quando falta isso no receptor é por um erro de quem está falando, né? A gente está pronunciando o enunciado, cara. Geralmente. Então eu não quero ser mal entendido aqui, tá? Muito bem, eu acho que sim. Importante esse alerta. E aí, Rafael, eu acho que desse bloco, a última questão seria a abordar a questão do próprio Rio Doce, né? O acontecimento, a tragédia que aconteceu com o Rio Doce e que envolve tão profundamente os Krenak. Pá, cara. O que aconteceu com o Rio Doce foi o rompimento de uma barragem. Agora eu não lembro se era Brumadinho ou Mariana, Felipe, tu lembra? Ah, me É pegou. tanto, cara, eu vou dizer, é muito complicado, porque desgraça é tanta, cara. Uh, foi a da Samarco, tá? Diz aqui foi da Samarco em novembro de 2015, tá? Que eu acho que foi Brumadinho, foi a segunda, e essa foi Mariana. E a gente sabe por que elas rompem, né, cara? Elas rompem porque por total desleixo Foi dessas Mariana, sim. mineradoras. Mariana, né, Felipe? Desleixo das mineradoras, porque eles sabem, eles são avisados, o alerta é feito, tá? Tem a inspeção, a fiscalização, mas é mais barato pagar uma multa depois que rompe do que para tu refazer a barragem. Então, azar, assim, cara. Essa forma de exploração mineral, desde o início ela já é um desastre, uma tragédia, né? Uma calamidade, aquela mina ali se estabelecer num território, né? Muitas vezes território pertencente a algum povo, é feito ali a remoção das pessoas que moram ali,
Então já é algo que se enquadra nesse capitalismo extrativista, nesse pensamento. Ainda é uma persistência dessas modalidades do capitalismo mais, né, profundo e violento. E é o setor primário, né? Aqui muita gente ainda diz, não, mas o Brasil tem vocação para o setor primário. Que eu digo que, olha, cara, é um setor primário extremamente degradante para o meio ambiente, esse setor primário brasileiro, tá? Porque ele é baseado na mineração e no latifúndio, né, Felipe? Ele se enquadra perfeitamente no projeto de nação do Brasil, esse tipo de extrativismo, né? A nação é fundada nisso. Então, Felipe, esses dejetos da barragem que rompeu, que quebrou, contaminaram o Rio Doce e mataram o Rio Doce. Tá? E aí, Felipe, como tu mata o rio, tu mata mais que o rio, porque tu mata as populações ribeirinhas que vivem na margem do rio. Porque, vamos lá, pesca, água para tu beber, tá? E aí entra uma coisa que a gente vai ter que conversar mais adiante, destrinchar e expandir mais adiante, que os Krenak chamam o Rio Doce de Watu, W-A-T-U, né? Então eles dão um nome para o rio, eles personificam o rio. Felipe, e eles dizem que o rio é o avô deles. Tá? A gente vai ter que entrar isso mais adiante, que nem eu disse, no próximo episódio. Hoje a gente não vai ter realmente tempo, para não vamos se expandir muito, tá? Mas o que significa, pensar o que significa dizer que o rio é o rio, é o nosso avô, tá? Significa exatamente personificada, uma personalidade, humanizar aquilo, né? Dizer que aquilo também é uma pessoa, que também é um ser humano, e os riscos que nós temos de fazer essa separação entre cultura e natureza, humanidade e natureza, que a gente vai entrar melhor no próximo episódio, tá, cara? Excelente. Mas isso, assim, porque Vamos... isso faz parte da epistemologia das populações, né, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. Esse mas, é um assim, assunto riquíssimo. Assim, tchê, uma coisa que eu ia te perguntar é justamente que ameaças que essa mineração e o garimpo trazem e o que está acontecendo na Câmara hoje, tá? Em relação ao garimpo em terras indígenas. Logo depois do Arthur Lira assumir o posto, tomar posse como presidente da Câmara, teve uma reunião com o Bolsonaro e a sua trupe, onde ele apresentou as prioridades para o mandato, né, para a próxima gestão aí do Arthur Lira. E uma delas era a liberação do garimpo em terras indígenas. Então, é o aprofundamento, né, é o aperfeiçoamento do extermínio, do genocídio dessas populações. Né? Tem uma questão econômica, tem um lobby por trás disso, desses garimpeiros, desses grupos que promovem esse tipo de extrativismo, e também tem a intenção de destruir essas populações, de expulsá-las dos territórios. E tu falou antes muito bem, e é algo muito importante, retirar a população desse território é tu cortar na carne dessas pessoas, é tu cortá-las ao meio. É uma forma de amputação, de perder o seu sentido, a sua integração no universo. Então, é uma forma de dar continuidade a esse projeto de genocídio. Tu sabe que aí tem dois fatores, assim, cara. Que o primeiro é que essas populações, elas ocupam um espaço físico e que é de alto interesse justamente para esse setor primário, criação de gado, plantação de soja e mineração, tá? Então, esses latifundiários, esses pecuaristas e esses garimpeiros, quando a gente fala aqui de garimpo, cara, não é um cara com uma batela ali no rio, mexendo ali para ver se acha uma pepitinha de ouro, não. É um maquinário bem grande e é mineração de minério de ferro pesado, tá, cara?
Então, ocupam territórios, ocupam e vivem e viveram durante a vida inteira em territórios que interessam a essas elites oligopólicas, tá? Ao mesmo tempo, Felipe, que o modo de vida dessas populações ela é totalmente contrário ao modo de vida pregado por uma sociedade capitalista liberal, tá? Que como que nós vivemos, tá? E esse modo de vida das populações ele vai ser visto como ameaça para o atual governo, né? Então as populações indígenas elas são encaradas pelo governo como inimigas, tá? Por que são encaradas como inimigas? Porque elas vão ser o que a gente vai chamar de obstáculos para o progresso, tá? E aqui a gente tem que também trazer outros dados que, apesar de que esse governo tem intensificado esse projeto genocida e as perseguições às populações indígenas, isso não surgiu agora. Isso surgiu nesse ano. Surgiu em 2019, tá? A gente sabe que governos Lula e Dilma também promoveram, por exemplo, barragens para hidrelétricas que prejudicaram essas populações, tá? A gente sabe disso, a gente não está dizendo que isso não aconteceu, a gente sabe que isso aconteceu, a gente sabe que todos os problemas existem, A tá? A hidrelétrica de gente Belo sabe Monte, que né? isso, eu me referi bem ao monte sobretudo. Com a homologação e a concordância de todos os poderes, né? Do judiciário e do Congresso também. A gente sabe que isso começou em 1500, né, Felipe? Vamos botar isso aí assim, cara. 1530, quando os poderes começaram a ocupar mais a costa, assim, mas é. Que nem aquela piada, qual é o teu erro de português que tu menos gosta? Quando diz 1500, de 22 de abril de 1500. Esse é o erro que eu menos gosto, assim, que os caras chegaram aqui, né? E isso me lembra de uma passagem que o Ailton Krenak fala em 2018, tá? Na eleição aí do atual presidente, do Bolsonaro, tá? Ele fala, em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram, como os índios vão fazer diante disso? Eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupada com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade e não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes uma das outras no Brasil e que falam mais de 150 línguas e dialetos. Tá? E aqui já vou puxar um gancho para nossa fala futura, tá? Quando ele fala do viveiro de Castro, né? Quando antropólogo aí da UFRJ, tá? Professor de antropologia na UFRJ, tá? Quando ele fala sobre o perspectivismo amazônico e que ele fala que, olha, os humanos não somos os únicos seres interessantes e que tem uma perspectiva sobre a existência, tá? Mas eu acho que isso daí já vai ser, inclusive, um dos ganchos para a gente poder dar continuidade no próximo episódio, né, Felipe? Eu acho que sim, eu acho que é uma discussão. A gente podia ficar aqui mais horas e horas ainda explorando esses temas, porque eles são muito interessantes, muito profundos, né? Um outro tema me surgiu agora, essa ideia que tu falou das etnias, 250 etnias, que eu gostaria de te ouvir no próximo episódio também, talvez se a gente conseguir enquadrar isso, porque a gente já tem um monte de assunto na segunda parte, em relação a esse enquadramento de etnias. Né? Como é que se produzem essas etnias, a questão da etnogênese, por exemplo, eu acho um assunto super interessante. E se tu poderia comentar sobre como isso também está acontecendo atualmente, né? A gente vê retomadas indígenas, nós vemos união entre etnias produzindo essas retomadas, a gente vê a apropriação desses grupos de uma memória para produzir um território também. Né? Então eu queria botar já aí um pedido para o próximo encontro para te falar de etnogênese. Eu me lembro que tem algo sobre a questão da territorialidade e da ligação da territorialidade com as etnias numa revista da Le Monde, num dos números da Le Monde Diplomatique desse ano, eu não vou lembrar qual.
tá? Mas eu li algo. Não sei se você chegou a ler essa matéria aí. Não, mas vou buscar pra gente discutir, quem sabe, no Eu vou próximo pegar ali episódio. exatamente a referência, Tá, assim, dessa matéria que dá uma bela introdução a essa ideia aí. E tratar isso aí. sobre a questão da territorialidade indígena e sobre a questão das etnias. Um cara que fala sobre muito isso é o professor João Fragoso, que também é um outro antropólogo da Uhum. UFRJ. Eu acho que foi Mas essa citação beleza. que eu vi, foi essa Fragoso. Era isso aí. É isso, João Fragoso, é um Então, outro Rafael, passando ao antropólogo. nosso último bloco, já estendemos aí 1 hora e, sei lá, bastante tempo. Estamos com 1 hora e 26 já de podcast. E aí a gente passa para o Final. último bloco, que são as nossas dicas culturais. Quer Uhum. começar, Rafael? Posso começar, Felipe? Eu vi um filme que eu tinha falado aqui antes, que é o Enigma de essa semana, que é o Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, Um tá? clássico. Eu tô falando sobre ficção científica aqui, e é ficção científica, assim, cara, que eu vou trazer não o tempo inteiro não, mas várias outras vezes, tá? Porque é um gênero que eu gosto bastante, assim, cara. Já deu pra perceber, assim, que eu gosto disso. Uhum. Aí você passa na Antártida, tá? No Polo Sul, em que tem uma estação americana, e aí as primeiras cenas tem um cachorro lá, e na verdade ele era um cachorro, mas ele tem a ver com uma espécie alienígena e que ele toma o corpo e toma a forma da vítima dele, tá? E ele se espalha como, é complicado de falar isso nesse momento, um vírus pelo ar, assim, tá? E aí, a contaminação é justamente por contato e pelo ar, tá? É complicado de pensar sobre isso nesse momento, dá um medo, assim. E que os caras viram ali pelas tantas, o filme, os caras, mas a gente deixar isso aqui se espalhar para todo mundo vai acabar com a comunidade, cara. É verdade. Então ele toma a forma daquele hospedeiro, tá? E acaba matando o hospedeiro. E ele é muito bom, cara, porque além de criar uma tensão no ar sempre, criar um clima de suspense muito bom, muito interessante, ele se usa de algo que, infelizmente, o cinema de Hollywood tem largado, que são efeitos práticos, né? Que hoje em dia, como diria o Julinho da Van, é tudo computador. Uhum. Uhum. E muitas vezes a gente vê o CGI de uns 10 anos atrás e é horrível comparado com o de hoje. E eu com certeza que o de hoje vai ser horrível comparado do que daqui a 10 anos, Felipe. E quando efeitos práticos sempre são legais. Sempre são É, bacanas, sempre ficam muito bons, assim, cara. ele tem uma A gente vê. característica tátil, né? Algo muito, uma presença na tela bem diferente do que é produzido por computador, que aparece às vezes tem um grau de artificialidade ali que salta aos olhos, né? Tu sabe que aquele primeiro. Tá. Quando a gente fala sobre o Guerra nas Estrelas, né? Os episódios 4, 5, 6, o Yoda é um boneco, tá lá o Yoda. Ele E foi nos um. era um boneco também no episódio 1. Na, a primeira versão do episódio 1 era com boneco, e depois o George Lucas tirou, substituiu por um CGI. Uhum, esse é o problema grande. E aí, um dos produtores, não lembro se foi um dos produtores, um diretor do episódio 7, estava vendo o filme 4 com a filha dele, que era criança, e ela fala: Olha, pai, ele é de verdade. Viu o Yoda e fala: Olha, Uhum, pai, ele é de uhum. verdade. Não, ele não aparece no 4, ele aparece no. Desculpe, não aparece Ele aparece no 4, no aparece no 5. 5, né, É o Felipe? O Império 5. Contra-Ataca. Isso, Império Contra-Ataca. Olha, pai, ele é de verdade. É, é essa sensação que dá, né? Quando é bem Aham. feito esse efeito Ele, é de, prático. ele, ele é de verdade. E aí Fala, tu Felipe. ia recomendar um livro também, Rafael? Não, posso mandar o livro agora, cara. Quando a gente está falando, já que a gente está falando sobre conquista, colonialismo, um outro livro de uma autora americana chamada Ursula K. Le Guin, tá? Que não é em vão, os pais dela são estão entre os mais importantes antropólogos dos Estados Unidos, tá? O nome do livro é Floresta é o Nome do Mundo. Eu tô lendo ele ainda, mas é o seguinte, olha, na Terra, tá? Ela foi totalmente devastada, tá? Justamente por essa super exploração da humanidade. Então a Terra é um mundo em ruínas, é um mundo super povoado, tá?
essa população da Terra, ela está à busca de matérias-primas e mão de obra para poder trabalhar com essas matérias-primas, tá? Então tem um outro planeta, a humanidade chega num outro planeta chamado Ache, tá? E que era um planeta muito bonito, coberto por uma densa floresta. E aí a humanidade chega lá e dá cabo a um projeto colonialista nesse lugar, nesse planeta, tá? De devastação. E junto a isso trazem toda a violência que cabe dentro do projeto de devastação sobre toda a população que estava ocupando morando nativa desse lugar aí, Felipe. Interessante. E esses nativos, então, eles organizam uma insurreição, um movimento de resistência, né, uma revolta, para poder expulsar a população terrestre, a população terráquea desse planeta. Eu diria que é como se fosse, ah, meu Deus, aquele filme do James Cameron, Avatar, que deu certo, assim, porque o Avatar é uma porcaria, porque é um Pocahontas cinematográfico, assim, né? Quer dizer que não é colonialista, mas é profundamente colonialista, assim, porque o protagonista era o norte-americano que vai ajudar aquela população ali local, Felipe. Então eu não gosto de Avatar, eu acho uma porcaria. Porcaria, também É acho. um filme que eu tenho bastante raiva, inclusive. Uh, mas Floresta do Mundo é isso, assim, cara. Conta uma história de Interessante. uma exploração colonialista, conta a história de um etnocídio e conta a história de um ecocídio. Uhum. Bacana. Uma boa Essa autora é recomendação. sensacional, cara. Então tá. Tô passando para minhas recomendações. Antes eu tenho uma boa notícia que apareceu agora aqui, enquanto a gente grava o podcast. Opa! A Elza Soares está vacinada. Ah, beleza. Isso é uma Então, notícia bonita, cara. importante, né? É, uma pessoa. Proteger essa pessoa. Elza Soares é uma pessoa essencial pro Brasil, cara. Exato. Elza Soares é uma pessoa essencial pro Brasil. Então, as minhas recomendações são duas, uma banda e um filme. A banda é uma banda australiana de rock psicodélico chamada King Gizzard and the Lizard Wizard. Um nome complicado, mas a banda é interessantíssima, uma gurizada. Já tem uma larga obra, eles começaram em 2012, mas só em 2017 eles gravaram 5 álbuns. Lançaram mais 4, mais 3 no outro ano. E eu recomendo que se procure os shows dessa banda no YouTube, que são muito vibrantes, shows fantásticos, assim. E eles se caracterizam assim, por tocar vários estilos diferentes de rock. Lançaram um álbum com ritmos e harmonias e escalas mais orientais, né? Em formas de métrica assim, não usuais do rock também, então são super interessantes, muito criativas, e vale a pena procurar essa banda. King Gizzard and the Lizard Wizard. O outro é o filme Minari. É um filme que apareceu em algumas listas dos melhores de 2020. Um filme sul-coreano, de uma família sul-coreana que mora nos Estados Unidos, e o patriarca da família compra um terreno. Eles moram, se não me engano, no Kentucky, um dos estados ali Pá! né, um estado bem conservador dos Estados Unidos, um estado rural e tal. E o sonho desse cara é dar uma condição melhor para sua família através dessa compra da terra, né? E na família tem um garoto que tem uma doença cardíaca bem séria, e assim, tem vários cuidados que ele precisa tomar. Eles têm uma filha adolescente e eles são inicialmente, eles fazem a sexagem de frangos. Sexagem de frango é tu pegar o pintinho, olhar os genitais e dizer se é fêmea ou macho e separar, né? E Uhum. os machos vão ser exterminados imediatamente e as fêmeas são... Então, uma comunidade coreana, sul-coreana, que faz isso lá no Kentucky, e eles inicialmente eles estão vinculados a isso, e o sonho deles é esse,
né? Então tem a interface deles com os americanos, a questão desse sonho se entrelaçando com a questão do sonho americano. É interessantíssimo o filme, vale muito a pena assistir. É muito bom. Minari. Uhum. Infelizmente Entre... ele não está tão disponível né, nos meios de streaming, mas quem procura encontra, né? Felipe, eu ia falar uma coisa, porque o cinema sul-coreano, ele tem sido nas últimas décadas extremamente importante, né? Porque tem uma parada que acontece na Coreia do Sul que é incentivo estatal, tá? O governo, Sim. o governo investe no cinema sul-coreano porque ele tem entendimento daquilo que a gente chama de soft power, né? E não é em vão com essas bandas sul-coreanas do que os caras chamam de K-pop tem tido tanto destaque porque também tem um bom investimento estatal, tá? Nesse tipo de produção Sim. pop Puxa, cultural, o sabe? K-pop dominou o mundo, né? É um Sim, fenômeno impressionante. sim, é um fenômeno impressionante, cara. O K-pop é um fenômeno impressionante, assim, cara. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quando tu assiste aos clipes, é muito, muito bem Sem produzido. dúvida. Sem dúvida. E não é o tipo de música que eu mais gosto, assim, Não, cara, mas eu claro. não vou dizer que é uma música ruim, assim, mal feita. Não, Não vou não. dizer isso aí, cara. Não deve nada, assim, para produções pop norte-americanas, entende? Não deve nada, assim, para os Sim. pop norte-americanos. O filme Minari, vou dar o crédito aqui, é do diretor Lee Isaac-chung e ele também é o roteirista. Né? Hum. Lee Isaac-chung. Então é Uma isso, assim, recomendação. perceber o quanto que os caras notam a importância de um investimento estatal no governo aqui. E quanto aqui a gente tem. Não vale nem muito a pena. É uma visão de induzir, facilitar, de dar meios, recursos, né? A arte pelo Estado. Aqui é o contrário, o Estado age para acabar com essas coisas, né? De retirar o que já existia, combater ideologicamente, entre E a aspas, gente, ideologicamente, né? a gente sabe, Felipe, que o soft power é um facilitador, por exemplo, quando vai fechar um acordo comercial com outra nação. A gente sabe Sem disso, dúvida. tá? E é um estímulo, não só um facilitador, como um estimulador, assim, cara, para poder fechar bons acordos comerciais de compra, de venda com outros países, outras nações, assim. E essas produções culturais que a gente chama cinema, música, tal, passa por isso também, tá? E essas produções culturais como cinema e música, sobretudo cinema, não vai se fazer sem dinheiro, tá? Quantos e quantos filmes americanos não recebem isenção para poder ser produzidos, tá? Por isso, em Nova York não se filma nada em Nova York, porque Nova York tem que pagar, mas os caras foram para Los Angeles, para Hollywood, É, né? isso. A importância da promoção estatal nas artes é para a gente garantir a experimentação, para a gente garantir novas linguagens, que essas coisas não dão Uhum. lucro, muito, muito raramente acontece, né? Então a arte precisa disso, ela precisa ter um ambiente de experimentação. Sem isso, a gente Sim, fica preso nesse ciclo de indústria, nesse ciclo de lucro, uhum. vai se produzir somente o que se dá lucro. Sim, mas assim, é isso. Mas até nesse sentido de se produzir o que se dá lucro, tu deveria ter um estímulo estatal, Sem dúvida, claro. não é? Claro, porque tu gera Porque, indústria, tu gera emprego, tu gera, né? sim, isso, exatamente isso. É exatamente isso, cara. A circulação, né? Circulação monetária, circulação financeira, é isso que tu Sem gera, cara. dúvida. Mas, pô, de novo, não é em vão que os Estados Unidos é o que é em matéria de cinema, vai ser referência mundial. Tu pode até não gostar de Hollywood, mas tu tem que admitir que, bom, 90% dos filmes que tu vai ver vão ser de Hollywood e que né, a qualidade é inegável, assim, cara. Uh, mas é isso, assim, cara. É total ignorância e não conseguir enxergar dois palmos à frente do que tu percebe. E os caras vão lá falar mal da Lei Rouanet e que a Lei Rouanet nem é dinheiro. Ah, cara, nem é dinheiro do governo, né? Isso me Não. deixa muito irritado, eu não vou mais Eles não falar. sabem o que é, não sabem. Isso me deixa irritado, cara. Eu É fico como difícil. o cara começa a se indignar daqui a Sem pouco e dúvida. acaba com uma úlcera de noite, assim, sexta-feira de noite. Não vale a pena. Não vale a pena. Então tá, Rafael. Foi isso aí, um Bueno, ótimo episódio.
Foi muito bom, cara. Foi Muito sensacional. rico Hoje e foi eu muito acho bom, que o cara. próximo vai ser muito bom também. Sim, sim. A gente tá melhorando, cara. É isso aí então. Um abraço e boa semana para todo mundo. Abraço, boa semana.